Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham no nosso canal do Centro Espírita Vinha de Luz, aqueles que estão presentes em nossa casa, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma atividade de exposição e paz dentro do quadro de atividades da nossa casa. Terça-feira nós estamos estudando a obra Gênesis, deixamos aqui o convite para que todos estejam conosco às 20 horas, de 20 às 21 horas, um estudo rapidinho, rápido, só para a gente poder ter umas ideias sobre as obras de Kardec. E quem quiser participar é só entrar em contato conosco, deixar conosco o seu número de WhatsApp, nós adicionamos ao grupo. É um grupo bem controlado, é um grupo sem aquelas mensagens o tempo todo, bem suave, onde nós somente divulgamos as atividades e o link para estar presente conosco no nosso estudo às quintas-feiras sobre as obras de Allan Kardec. Deixamos o convite, porque realmente vale a pena esse estudo, estamos aprendendo muito. Tenho ouvido de pessoas que já tinham lido a Gênesis, estão bastante felizes com a forma como tem sido conduzido, os debates que têm sido feitos e as contribuições que os nossos facilitadores estão trazendo acerca dessa obra muito importante que é a Gênesis. Como nós sempre fazemos, nós vamos fazer a leitura de uma obra. Nós estamos lendo da série Fonte Viva, do livro Vinha de Luz, pelo médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós procuramos trazer uma mensagem para que nós possamos ir nos acalmando do nosso dia. Vamos acelerando as nossas ondas, vamos tirando os pensamentos, né? As emoções mais negativas, deletérias, para nós irmos entrando no nível vibratório, junto com os nossos benfeitores, que certamente estão atendendo a todos nós, tanto os que estão presentes, como os que estão online. Todos nós somos atendidos pelos benfeitores. Então, a leitura tem esse objetivo, além de, evidentemente, trazer um ensinamento, alguma mensagem para a nossa reflexão. Então, do livro Vinha de Luz, a lição 83, examinar, que diz o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Em João, capítulo 2, versículo 10. É razoável que ninguém, comenta Emmanuel, impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as atividades diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter conosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite em submissão, aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem a porta, a prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida, de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor de utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São, quase sempre, grandes necessitados, sob a veste falaciosa da teoria. Sem feridos, nem escandalizados, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte
de suposta redenção, passam a conduzir consigo a mensagem do bem verdadeiramente salvador. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Envolvidos, então, bafejados por essa mensagem, vamos unir os nossos pensamentos, como sempre o fazemos, e é muito importante que assim seja, na continuidade, na perseverança das nossas atividades, com a nossa comunhão com Deus. Vamos rogar a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que aceite a nossa gratidão que lhe enviamos por nos acolher na sua casa, por nos receber no seu hospital, por nos oferecer o remédio e o tratamento que nós precisamos. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Muito obrigado pela vida, por tudo que ela nos vai proporcionando, pelas lutas, pelos aprendizados, pelas lágrimas, pelas dores, pelas dificuldades, mas também pelas alegrias, pelos sorrisos, pelas vitórias. Abençoe a todos nós essa romagem terrena, abençoe a nossa casa, o nosso trabalho, envolva-nos na tua paz, permita que os teus emissários estejam com todos nós, nos envolvendo, nos elucidando a mente, permitindo que nós sejamos instrumento dócil do teu amor nessa noite, para fazermos as reflexões que precisamos ouvir. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso, por esse banquete de luz, e ser conosco nesta noite, Pai, que assim seja. O advento do Espiritismo trouxe inúmeras contribuições para a humanidade. Trouxe, de verdade, a oportunidade de nós revisitarmos as lições de Jesus, de nós podermos verificar as propostas de Jesus sob um novo prisma, e à luz dos princípios espíritas. Porque quando confrontamos os princípios espíritas com o Evangelho, a fala de Jesus ganha outras conotações. Tem um senso de profundidade maior e vem nos falar de um projeto que é muito mais amplo do que se imaginava, do que se podia pensar. São inúmeras as contribuições do Espiritismo, principalmente porque tem um tríplice aspecto: a filosofia, ciência e religião. Abarca e tangencia todas as áreas do conhecimento humano, mostrando a amplitude e a grandiosidade do pensamento de Jesus e mostrando a nós quem realmente é esse personagem que vem a nós sempre, nos trazendo o seu carinho, o seu apoio. Mostra para nós a realidade da vida, a nossa realidade. O Espiritismo nos coloca de frente com a realidade do reino dos céus, mas também com a nossa realidade íntima, com aquilo que nós temos que lutar, vivenciar, aquilo que nós temos que prestar atenção, para nós irmos aos poucos saindo do vale de lágrimas para os locais de luz, para encontrarmos a paz. Então, são inúmeras as contribuições, e grande parte delas ainda não foram devidamente aquilatadas pela humanidade. O Espiritismo, a bem da verdade, está na fase da sua implantação. Nós podemos fazer essa conta, verificando a quantidade de centros espíritas que temos no Brasil, a organização do movimento federativo, o tamanho do movimento espírita no Brasil e a sua quase total ausência no restante do mundo. Quando nós estamos falando de 8 bilhões encarnados, os espíritas são, mal pegando o Brasil, em torno de 22 milhões, perto de 8 bilhões, o que mostra o tamanho da nossa missão, da nossa tarefa, o estágio inicial que eles encontram. Então, não foi possível ainda, mesmo para aqueles que se dizem espíritas muitas vezes, aquilatar a grandiosidade,
o tamanho, a profundidade do Espiritismo em nossas vidas até dentro da nossa intimidade, da nossa família, do nosso caminhar, nós ainda não conseguimos, por sermos imperfeitos, inferiores, verificarmos o profundo impacto que o Espiritismo tem em nós, pelas ferramentas que ele nos oferece e pelo quanto que ele nos chama a novas dimensões. Mas um dos aspectos mais fortes do Espiritismo, que marcou de forma indelével, particularmente no Brasil, o Espiritismo, é a questão da caridade. Eu me recordo, e quando eu estava pensando no que reflexões ia trazer, queria trazer algumas reflexões mais assim, simplórias, mais do nosso dia a dia, para nós refletirmos com mais intimidade, de uma forma mais intimista. Eu me lembrei que quando garoto, minha família era de origem católica, nós éramos católicos, mas eu ouvia no bairro onde eu morava, bairro humilde, da cidade do interior de São Paulo, eu me lembrava e eu ouvia as pessoas falando dos espíritas. Ouvia dentro da minha casa as referências que os espíritas faziam muito bem. Muito o bem. Era comum. As instituições de assistência na cidade, hoje é uma cidade de pouco mais de 300 mil habitantes, na época tinha 90 mil, que seja, 80 mil habitantes, as instituições eram muitas, era orfanato, era a casa da criança, era orfanato, era a casa de jovem, era asilo, chamado na época de asilo, hoje tem outro nome, tinha a própria paz, surgiu da mão dos espíritas, então era uma profusão de atividades espíritas, e nós na igreja ficávamos perguntando, mas a igreja não tinha todos aqueles trabalhos, aquela forma. Quando me tornei espírita, me chamou a atenção o que está na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A frase colocada, que é uma frase cunhada por Kardec, ele diz, fora da caridade, porque a igreja usava, fora da igreja não há salvação. O que levou muita gente a acreditar nisso durante muito tempo. E ele usa a frase fora da caridade de salvação, que dá nome ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele trata disso, onde ele fala sobre a caridade. E longe de nós aqui, não sendo nosso objetivo, trazer mais complexo de culpa para nós. A gente pegar o silício, ficar batendo, eu não faço a caridade. Longe de nós isso aí. Muito pelo contrário, é fazer uma abordagem onde nós possamos refletir sobre a caridade de uma forma mais ampla, de um conceito mais amplo. E eu vou me surpreender muitas vezes ao ver que, na verdade, mais do que eu imagino, eu estou fazendo a caridade. E é importante eu entender o conceito, e lá vamos nós de novo, buscar o conceito de Allan Kardec. Porque ele, novamente, ele coloca no livro dos Espíritos a discussão sobre a caridade. No Evangelho tem todo um capítulo, mas ele trata disso. E ele vai dizer, ele pergunta aos Espíritos na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? Olha a sutileza da pergunta de Kardec. Pergunta 886, quarta parte do livro dos Espíritos. Terceiro. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, os Espíritos não dão nenhum grande tratado para definir a caridade. Eles colocam algumas ideias, forças principais que dirigem o que seria a caridade. Que grandes vultos da cristandade souberam interpretar e colocar em prática. Como Maria de Marilac,
como Vicente de Paulo, evidentemente como Jesus, né? Tantos nomes que fizeram o trabalho de levar a caridade na sua acepção maior, no seu amplo conceito, que é esse trazido pelo Livro dos Espíritos. Então, quando ele fala em benevolência, indulgência, perdão das ofensas, ele está nos dando a possibilidade de nós aplicarmos de diferentes maneiras esse conceito da caridade. Não ficar restrito só ao dar coisas, que é importante. Por isso que todas as instituições de caridade que existem, são importantes. Mas eu preciso entender qual é o objetivo da caridade na minha vida, para que eu possa fazer aquilo que eu posso e fazer mais, sem ficar me cobrando, sem ficar, às vezes, dividindo com outros aquilo que eu quero fazer. Certa feita, o Raul Teixeira contou para nós que ele foi fazer um seminário numa cidade no interior do Brasil, e chegando lá, tinha uma obra na Casa Espírita, tinha uma obra social muito grande, o presidente do Centro Espírita, da obra, era muito conhecido, mas ele percebeu que havia um ambiente muito ruim na casa. E as conversas entre uma atividade e outra, e tal, ele percebeu e perguntou para uma pessoa, está muito ruim, porque o presidente é assim e tal. E depois a presidente chegou, Paulo, eu preciso falar com você, porque eu não aguento mais, e não sei o quê. E colocou, desabafou tudo que ela estava sofrendo com a obra social que eles tinham criado há algum tempo. E o Raul ouviu tudo que ela tinha dito, e depois ele disse, olha, na verdade, todos os problemas estão surgindo, ou porque vocês não tinham estrutura para fazer, ou porque realmente vocês têm dificuldades de manter, ou vocês não querem fazer isso. Simplesmente não querem fazer isso. Mas para copiar Divaldo, copiar Chico, copiar não sei quem, e isso aconteceu no movimento espírita, começou a se abrir o fanato, Casa Espírita, Hospital Espírita, tudo para outro lado. E ficou muito preso o conceito da caridade a essas grandes obras. Que ocorre da mesma forma quando eu pego os centros espíritas e me afastando da proposta de Kardec na obra Viagem Espírita, em 1862, eu torno os centros espíritas enormes, 200, 300, 400, 500 pessoas, sendo que com 50, 60, é uma confraria. Um grupo mais fácil, não tem problema administrativo. Pega o nosso centro aqui, que problema administrativo tem? Zero, é tão pequenininho que não tem. Porque é mais fácil, não se conhece, não se abraça, se confraterniza, e o verdadeiro espírito de fraternidade, de caridade, se expande. Então, quando eu pego, faço uma obra, não é para dizer que eu tenho hospital espírita tal, acontece isso. Na Federação Espírita do Paraná, eu fui do conselho da federação e posso falar, convivi lá dentro, a Federação Espírita do Paraná tem uma condição financeira muito boa, porque recebeu, há muitos anos atrás, de um milionário, umas doações muito grandes, que ela soube administrar, então ela tem uma condição muito boa. E ela mantinha o Hospital Espírita Psiquiátrico do Bom Retiro, no Curitiba. O hospital que nós conhecemos, estivemos lá, visitamos, fizemos palestra lá, trabalho, que era uma obra de referência. Só que chegou no ponto que não dava mais para a federação tocar. E ela, então, passou o hospital com uma entidade especializada, voltada para esse tipo de coisa, para tocar a obra, para se dedicar a outras obras de caridade, como a divulgação do Espiritismo. Então, eu trouxe essas pequenas inflexões para nós vermos que, às vezes, nós olhamos coisas grandes, sonhamos coisas, e mesmo na nossa vida pessoal, nós queremos dar isso, dar aquilo, fazer aquilo, e a gente acaba esquecendo desses princípios, dessas ideias básicas que Jesus coloca. Benevolência, indulgência, né? É tão importante a resposta dele, né? Perdão das ofensas, indulgência para as imperfeições, que nós acabamos esquecendo disso. E isso é uma coisa que está ao nosso alcance. Eu não preciso ser rico, eu não preciso ser milionário. É só eu prestar atenção nesses 3 pontos: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E perceber como é difícil para nós inferiores, no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, com amigos, fazer esse trabalho. E é uma grande caridade.
É um efeito fantástico na nossa vida, mas nós não nos apercebemos isso. Nós vamos dando espaço para muita coisa grande e esquecemos de olhar a essência da caridade trazida pelos Espíritos. Então, se eu conseguir treinar, eu não vou conseguir, mas se eu conseguir treinar, ser benevolente, em algum momento, com alguma pessoa, indulgência, deixa para lá, indulgência é uma palavra que vem do latim, que ela tem o in, que é dentro, prefixo in, e ducere, que é doçura. Significa, pegando do latim, doçura interior, inducere. Então, nós não temos essa doçura interior, seja pela nossa formação, seja porque nós estamos numa fase de vício, seja porque eu trago problemas mediúnicos, problemas de obsessão. Eu não tenho, mas é sinal que eu preciso trabalhar o inducere. Então, quando eu fico incomodado, eu não preciso dizer para os outros, mas eu fico incomodado que eu podia ter sido mais doce com essa pessoa e eu consigo, num outro momento, eu estou sendo caridoso, eu estou fazendo a caridade, como Jesus a entendia. Muitas pessoas que têm imperfeições, nós temos imperfeições. Não há algum de nós aqui que não venha, seja com, como eu costumo brincar, com a caçamba aqui atrás, cheia de imperfeições. E eu gostaria que as pessoas entendessem as minhas imperfeições. Elas fazem parte do meu processo, da minha história. E às vezes eu não consigo vencê-las. Eu estou lutando, mas eu não consigo. Essa proposta do Espiritismo é muito séria. Porque ela vai tirando de nós a obrigação de eu estar carregando aquele peso, o silício na mão, batendo, como se eu fosse, numa encarnação, suplantar séculos de iniquidades e de luta. Eu me recordo, eu já citei aqui, algum tempo atrás, eu me recordo, no período que eu estava na China, eu me recordo que uma vez o Raul me disse, Marco, como que você vai vencer séculos de iniquidades numa última encarnação, uma única? Não faz sentido nós termos esse entendimento. É uma compreensão equivocada da proposta dos bons espíritos. A proposta é eu, nessa jornada, despertar para a minha imortalidade e iniciar os primeiros passos no sentido de refazer o meu caminho. Muitas vezes eu vou conseguir, malemar, refazer os descaminhos dessa encarnação, e já terá sido muito bom. Eu já vou desencarnar diferente. E isso é uma indulgência para comigo. Isso é uma benevolência para comigo. E isso chama-se auto-perdão e auto-caridade, que é um outro olhar sobre a caridade, que muitas vezes nós não temos. Aí eu pego o silício e volto lá na igreja da Idade Média e fico me batendo, esquecendo de ser indútere comigo mesmo. Não ser conivente, que são coisas diferentes. Mas eu estou fazendo todo o esforço, estou indo ao centro, estou estudando, estou tomando passo, estou trabalhando, eu estou me vinculando, eu estou lutando. Às vezes eu não consigo, às vezes não. A maioria das vezes eu não consigo e não conseguirei. Mas eu continuo caminhando. E esse caminhar, esse dizer, vamos lá, recomeça, é um ato de caridade para comigo. E dá o respaldo no Evangelho quando Jesus diz, amai o próximo como a ti mesmo. Isso me amar, me entender, me compreender, dizer, eu estou lutando, saber exatamente o que eu estou fazendo, saber exatamente o que eu estou tentando fazer. Então, esses conceitos que Jesus traz, que estão nessa questão do Livro dos Espíritos, definem, por natureza, o que é a caridade, né? Mas Vicente de Paulo, numa mensagem do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade e nossa salvação, ele diz que ele tinha bastante alegria pelas obras dele. O Espírito Vicente de Paulo dá essa mensagem, uma mensagem muito bonita. E ele diz que ele tinha muito orgulho, muita alegria pelas obras que ele iniciou quando estava encarnado. Vicente de Paulo era cardeal primaz da França. E era o cardeal responsável pela Notre Dame.
Catedral de Notre-Dame. Era de família nobre e muito rico. E naquela época era comum um dos membros da família nobre ser bispo, cardeal, porque o poder da igreja era tamanho, junto ao rei, que a ideia era fazer um dos seus homens bispo, para ser bispo e cardeal, para que fluísse no poder e fosse papa. Era esse o caminho, aconteceu muito isso, vários cardeais franceses que chegaram ao papado vindo dessa negociação política. Vicente de Paulo era um deles. Mas um dia ele entrou numa fase, uma determinada fase da sua vida, uma situação tão difícil, que ele entrou em depressão. Nós chamaríamos hoje de depressão. E vocês vão perguntar por que eu sei dessa história, porque eu fui presidente de um centro espírita chamado Vicente de Paulo, no Paraná, então eu tinha que saber a história do patrono do centro espírita. E Vicente de Paulo acaba entrando numa fase muito difícil, e um dia ele abandona a missa, ele deixa o casaco dele de cardeal, sai andando, e não volta mais. E foi criar as obras vicentinas, como nós conhecemos hoje. Inicia as obras vicentinas. Ele teve várias manifestações, evidentemente mediúnicas, chamando ele para o trabalho, e ele se afasta, pede o desligamento oficial da igreja, né? Adormece o cardinalato e passa para as obras vicentinas. Continua vestindo hábitos de sacerdote, mas vivendo de uma forma humilde e cria as obras todas como nós conhecemos. Ele diz na sua mensagem, ele vai dizer que sempre existe entre nós um superior e um inferior. Que nós somos objetos da caridade de quem está acima e instrumento deles para a caridade para quem está embaixo. Então, todas aquelas ações que eu tomo para levar a caridade abaixo, eu estou sendo instrumento do mais alto. Quando eu começo a raciocinar assim, eu vejo a quantidade de atividades que eu posso desenvolver em nome de Jesus. Quando eu fiz a palestra inicial, eu costumo sempre dizer isso, que eu seja instrumento dócil do mais alto. Para não ser um instrumento, para trazer aquilo que eu tenho, aquilo que nós estudamos. Toda pessoa que está falando está sendo instrumento dócil. E para isso está fazendo a caridade, está se esforçando. Todo que faz um estudo, produz um trabalho, divulga, está levando o conhecimento, a caridade do conhecimento. Então, esses pressupostos sobre a caridade são pressupostos muito importantes. Tanto que Paulo de Tarso tem uma das falas mais lindas, quando ele fala da necessidade da caridade e do amor. Que se eu posso fazer um monte de coisa, mas se eu não tiver amor, não tiver caridade, de nada vale. Tamanho é o valor que esses mártires, esses nobres do cristianismo de Deus, sabem dessa importância da caridade, que eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso criar uma obra, eu posso fazer um hospital, eu posso construir um orfanato, eu posso... Mas se não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, que significa eu fazer porque eu sei que aquilo é importante para a pessoa e porque eu preciso fazer aquilo. Porque eu sou um espírito que eu estou evoluindo, saindo do primitivo, do primalismo, para a angelitude. E nesse processo, a solidariedade para com o outro, a fraternidade para com o outro, é o grande impulsionador do meu crescimento. Tudo que eu faço, tudo que eu digo, que eu estou usando, somos nós. Tudo que nós fazemos, todas as ações, porque nós somos parte de uma grande corrente, somos elo de uma grande corrente de solidariedade e fraternidade, para ajudar a dirimir, atenuar, diminuir as dores que estão no mundo. Quando eu entendo essa fala de Paulo, que é preciso ter amor, eu começo a ter uma dimensão diferente da caridade, eu começo a perceber que eu já posso fazer parte disso. E para mim, que estive nas regiões inferiores até pouco tempo, já é um ganho enorme. Eu sou parte entre o superior e o inferior para levar isso, ajudar os nossos irmãos que nesse momento
estão em maior dificuldade. E surge, nesse contexto, a necessidade de eu refletir qual a minha relação com a caridade. Porque existem 1000 formas de fazer. Quando eu me preparo para fazer uma exposição, quando eu me apresento para fazer uma exposição ou um estudo na casa espírita, que várias pessoas vão vir e eu vou passar uma mensagem, quando eu me disponho, isso vai exigir de mim dedicação, tempo, abrir mão de várias atividades mundanas, eu estou fazendo a caridade. Quando eu me vinculo a uma casa espírita e me apresento com um trabalho mais assíduo, vou aplicar o passe, há uma preparação para aplicar o passe, a todo o envolvimento, desde manhã, o médium se prepara, todo se dedica, estuda, se aprofunda, trabalha a sua mediunidade, caridade. Quando eu assumo o compromisso com a reunião mediúnica, que exige semanalmente a presença, estudo, dedicação, mudança, transformação íntima, e vou ali para ser um instrumento, para vibrar, para irradiar, que seja durante a reunião mediúnica, eu estou fazendo a caridade. Quando eu paro uma atividade minha, ou dentro do meu dia, eu paro para ouvir alguém, colega de trabalho, a vizinha, o vizinho, uma pessoa, estou pronto para perceber que às vezes na fila do supermercado, ou no ônibus, no metrô, e eu ouço a pessoa, caridade. Então é um conceito amplo que nós estamos olhando. Quando eu dou um bom conselho para a pessoa, que eu sei que eu posso transmitir para essa pessoa isso. Eu me recordo que minha mãe, nos últimos períodos dela encarnada, foi muito difícil. Muito difícil. Minha mãe teve anos dificílimos, 10, 12 anos finais dela ali, muito difíceis. E eu lembro que a minha mãe teve um momento de lucidez quando ela frequentou o centro espírita. E eu me lembro que foi dito a ela: a senhora tem tanto conhecimento, a senhora criou 5 filhos, venha nos ajudar com as gestantes, com as mães, e fale para elas. E durante o período, minha mãe fez esse trabalho. E eu confesso para vocês que aquela mulher que eu vi naquele período era a mãe que talvez eu não tenha conhecido ao longo da minha vida. Porque era alguém que estava passando o que tinha de mais rico e que passou para nós com todas as suas deficiências, com todas as suas lutas, que fomos saber depois que tinham vários componentes do passado, incluindo uma mediunidade que não foi trabalhada, que não tinha condições pelos preconceitos que se tinha na época. Então, quando eu olhei, e era caridade. Muitos anos depois, eu fui entender que aquele trabalho de caridade é porque ela podia semear aquilo, passar para as pessoas, é um patrimônio dela, que ela podia passar para as moças mais novas. Quando a gente para conversar com um jovem, para orientar a falar da vida, com os nossos cabelos brancos, a gente está fazendo a caridade. Olha quanta coisa nós podemos fazer. Às vezes, uma visita a um amigo, às vezes, um abraço de uma pessoa, às vezes, simplesmente uma palavra generosa para alguém, está embutida a caridade. Eu só preciso estar atento nas imensas oportunidades que eu tenho de fazer a caridade, sem a necessidade de ficar se culpando, querendo fazer 1000 coisas que, às vezes, a programação da minha vida não é essa. É óbvio que por detrás de Divaldo Franco há um projeto espiritual de magnitude. E é óbvio que ele cumpriu de forma exitosa, magnânima, perfeita, o que tinha que fazer, como Chico cumpriu, como Raul Teixeira está cumprindo. E tantas outras pessoas que criaram obras que estavam no projeto. Que ótimo! Se eu puder criar uma obra, criemos.
Mas se eu não puder, que eu esteja aberto às oportunidades que eu tenho de fazer a caridade dessa forma generosa que os Espíritos nos colocam. Vejamos que nós trabalhamos não somente em torno de Kardec para falar da caridade. Quem não se emociona, e eu não vou repetir porque o Lucas fez uns meses atrás aqui, o estudo da parábola do bom samaritano, que foi muito bonito, o pessoal aí quiser olhar no Instagram, está lá, aparece. Quem não se emociona com a parábola do bom samaritano? Quando o sacerdote, o fariseu, passaram direto e deixaram, e o samaritano, que era colocado de lado, rejeitado, para, atende, pensa a ferida, deixa o dinheiro, se precisar na volta eu dou mais, mas cuida dele. Sem conhecer a pessoa. A essência de Jesus está ali na parábola do bom samaritano. E os Espíritos têm alertado que nós estamos vivendo um momento de ter que pegar e reviver essas coisas do Evangelho. E se perguntar, como que eu estou vivendo essa mensagem? Que é a marca da regeneração, que nós já estamos vivendo, nós já estamos em curso. Então, esses conceitos, eu preciso trazer para mim. Pensar exatamente como eu estou fazendo nos dias de hoje. E atentar para um aspecto que é fundamental. Qual é o ponto comum de união de Luísa de Marilac, Ana Nery, Vicente de Paulo, Irmã Dulce, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Raul Teixeira, Chico Xavier, em relação à caridade, para ficar em alguns nomes? Qual é o ponto de união? O traço de união? A perseverança no que faz. A caridade, ela chama por perseverança. Quando eu inicio, eu preciso ter a sapiência de verificar se aquilo eu posso fazer, se aquilo eu vou dar conta, e se eu assumir, eu ir até o fim, porque a caridade necessita de profundidade. Ela se prolonga, porque as dificuldades de quem eu estou atendendo não se extinguem numa única conversa ou num único olhar. Se distende. Então eu vou assumindo o compromisso, tendo o olhar para isso. Nessa hora que nós estamos vivendo, é como se nós estivéssemos caminhando numa estrada, onde dos dois lados há abismos. Nos relatou um espírito há um tempo atrás. Esses abismos estão cheios de irmãos nossos. Nós já conseguimos saltar para a estrada. E lá no fim da estrada está a subida em direção ao mundo dos felizes. E nós estamos nessa estrada. À medida que nós vamos andando, nós vamos puxando aqueles que conseguimos para vir conosco para o centro da estrada. Quanto mais gente estiver caminhando aqui, mais gente nós vamos salvando. Pelos elos, a fraternidade e da solidariedade. Então, se hoje uma pessoa, duas, três estão vindo à palestra, não é o número que é importante, mas sim o que nós estamos fazendo, a intenção que estamos imbuindo e a perseverança de continuar fazendo bem. Eu vi uma frase uma vez de Raul Teixeira, que o Raul disse assim: não se esqueça, o trabalho é nosso, mas a colheita é de Jesus. Continue fazendo o que pode ser feito. Eu vou tentando fazer. Não vou me detendo nas minhas dificuldades, nas minhas mazelas, nas minhas deficiências. E sigo fazendo o que eu posso. Qualquer um de nós pode fazer. No livro Sexo e Obsessão, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no final do livro, tem um momento em que o Marquês de Sade é resgatado das regiões inferiores. E toda a cidade do sexo é destruída. E aquele povo todo se reúne em frente a um centro espírita
que é o Centro Espírita Caminho da Redenção, na madrugada, e Divaldo, desdobrado, fala para aqueles espíritos. O Divaldo é por minha conta, não está escrito Divaldo no livro. Fala para as pessoas que estão aos espíritos. E dentro do centro há uma sala onde o Marquês de Sade está deitado numa maca, totalmente deformado. E sentado numa cadeira está a figura inesquecível do Dr. Bezerra de Menezes, que liderou esse processo, levando Chico Xavier e Divaldo para acompanharem todo esse processo. E o Dr. Bezerra de Menezes sentado, o Marquês de Sade tomando ciência de tudo que ele tinha feito, sendo um espírito muito inteligente, intelectualizado, ele disse: e agora? O que eu posso fazer? Por onde eu começo? E o Dr. Bezerra de Menezes disse: começa quando você encontrar a primeira pessoa que você vir em dificuldade e você estender a mão para que ela caminhe junto com você. Mas eu não posso. Eu sou um espírito, veja as coisas que eu fiz. Como é que eu vou? O Cristo não está lhe perguntando. Se ele tivesse lhe perguntando, ele não teria permitido que você fosse trazido aqui. E se ele permitiu que você viesse aqui, é porque você já pode trabalhar para ele. E ele está te fazendo esse convite. Todos nós podemos trabalhar. Vejamos bem o conceito da caridade. Quando eu olho para o conceito da casa espírita, por que Emmanuel fala que o centro espírita é um hospital de almas? Ele fala que é a escola de almas e a oficina de trabalho. Porque o centro espírita é a ligação com o mundo superior. É o portal de entrada, quando nós dizemos: esteja na casa espírita, venha para o estudo, venha para a exposição em paz, venha para as atividades, venha para o serviço assistencial espírita. Não é porque a gente quer ter um monte de gente, é porque nós sabemos a importância. Deus está na oficina de trabalho. Quantas possibilidades de trabalho nós temos? E às vezes os trabalhos não avançam por todos os lados, porque nós não entendemos essa proposta. É hospital de almas porque nos acolhe quando nós estamos doentes. Pensa as nossas feridas, cuida de nós. É a escola das almas porque no estudo doutrinário nos oferece os elementos que eu preciso, como já disse aqui, para eu ferramentar o meu ego, para eu poder vencer as minhas dificuldades. Que eu preciso estudar constantemente, semanalmente, diariamente. Escola de almas. E é oficina de trabalho, porque depois de atendido, depois de educado, de tendo intelectualidade, colocado conhecimento espírita, sai do cérebro, vem para o coração e pelas mãos vai descender para ajudar o próximo, na essência da caridade. Por isso que é oficina de trabalho, que nós fazemos sempre o convite. Este é o conceito de caridade que nós gostaríamos de trazer as reflexões da noite de hoje. Muito simplistas, é bem verdade, em cima só do que está no Evangelho, mas muito simplista. E gostaríamos de encerrar uma das passagens que consideramos uma das mais belas do Evangelho. É como se naquele momento Jesus estivesse praticamente fora do corpo e colocasse para todos aqueles que assistiram, a todos aqueles que viram, uma lição profundamente imortal. Que o Espírito Amélia Rodrigues narra, dizendo que naquele dia, o mercado e a praça em frente ao Templo de Salomão de Jerusalém estava abarrotada. Eram pessoas que andavam de um lado ao outro, mas, de repente, no meio da algavaria, como ela diz, o bagulho, surge um grito maior: apedreja, joga pedra. E Jesus estava bem no meio da praça. Ele olha,
e verifica que traziam a ele uma mulher adulta, pega em adultério segundo a palavra dos que acusaram. E a lei dizia que devia-se apedrejar a mulher adulta. O homem adúltero não, mas a mulher adúltera sim, na suposição que só ela tivesse se equivocado. Mas levaram-na para ele. E logo a multidão se formou em frente ao templo. E todos estavam esperando a resposta para ver, porque se ele fosse contra a lei, ele poderia ser preso. E ele, então, se abate e começa a escrever na areia. Depois foi-se saber que era um poema que ele escreveu. E ele começa a escrever na areia. E diz a eles: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele se concentrou no que ele estava escrevendo, e quando ele olha, não havia mais ninguém na casa. E ele pergunta à mulher: onde estão aqueles que te acusaram? Se for, vá e não tornes a pecar. Vejamos o que os Espíritos dizem, colocado nessa passagem de Jesus: benevolência, indulgência aos erros dos outros, perdão das ofensas. Veja o encontro de um Evangelho de Jesus com a fala do Espírito da Verdade, porque Kardec pergunta: como entendia Jesus? Benevolência, perdão das ofensas, indulgência às imperfeições dos outros. Está aí a essência da caridade. Anos depois, numa das casas de atendimento fraterno na Judéia, um leproso caminhava pelas estradas e bate numa dessas casas. E já estava na fase terminal da doença. Mal enxergava. A sua situação era muito delicada. Foi acolhido. E tinha momentos de lucidez, poucos momentos. E a maior parte do tempo ele delirava, chamando uma mulher pelo nome. E ele gritava, ninguém conhecia aquela mulher. E a pessoa que cuidava disse: ele está nas vascas da morte. E colocaram ele, e ele consultava: ela tem que estar aqui, eu já procurei por toda a Judéia. A fulana, e falava o nome da mulher. De repente, uma das servidoras daquela casa, uma mulher que pouco se sabia sobre ela, se aproxima e diz: deixe que eu cuido dele. Quando todos saíram, ela colocou as mãos nas mãos dele e o chamou pelo nome. Era uma mulher adulta. E ele, o marido, que armou a cilada, porque ele queria mandar ela embora, para se casar com outra mulher. Quando houve o evento, tomado por uma consciência de culpa muito grande, ele procurou ela por toda a Judéia para pedir perdão. Contaminou-se com a lepra. E quando ela coloca as mãos numa descrição emocionante de Amélia Rodrigues, quando ele toca a mão, ele diz: ah, fulano, eu te procurei por toda a Judéia, eu vou morrer, mas me dê o seu perdão. Você foi a única pessoa que eu amei em toda a minha vida. E foi a única que me amou verdadeiramente. E eu destruí as nossas vidas. E te peço perdão. E ela tocando a mão dele, chorando, evidentemente. Imagina os anos que essa mulher não carregou, o quanto de dificuldade ela não teve. Ela diz: eu já te perdoei há muito tempo. Vamos cuidar das suas feridas. Ele: não há tempo. Converse comigo. E ela foi conversando, falando, ele chorando, até que ele desencarnou.
benevolência, indulgência, perdão das ofensas, caridade. Que Jesus nos abençoe sempre e esteja conosco. Vamos agora à segunda parte, ao passe, e despedimos-nos dos nossos irmãos da internet. Vamos ao passe.